Se não lavar as mãos antes de comer, o bichinho vai pra barriga e começa a crescer. O bichinho sai com água e sabão, é preciso lavar com muita atenção. Esfregar entre os dedinhos, enxaguar bem direitinho, pro bichinho ir embora e não fazer mal pra você. Olha que legal, hoje a gente começou com música aqui, o Papo de Mãe. No programa de hoje nós vamos falar sobre segurança, principalmente em relação a brinquedos e objetos utilizados pelas crianças. Eu quero agradecer a Lela e a turma da Aquarela que vieram animar o programa hoje, né, Lela? Vou pedir para você contar um pouquinho do trabalho de vocês, quem é a Lela e quem que é a turma da Aquarela. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. A Lela e a Turma da Aquarela é um grupo infantil que a gente tanto faz espetáculo teatral como show musical, mas a gente tem um foco que é educativo. Então, durante as nossas apresentações, nós passamos vários conceitos, tanto de educação, como de higiene, como de respeito ao próximo, e por aí vai, né, para as crianças. E quem são os atores, Lela? Então, aqui a gente tem a Priscila Slonson, que é a Gata Pink. A gente tem o Wilson Vieira, que é o Robozatari. Eu sou a Audrey Sobrinho, sou a Lela. Aqui é a Maite Leal, que é a nossa boneca Lilica. E o Bruno Ferrara, que é o nosso macacolé. Quem quiser saber a agenda de shows, então pode acessar o site de Sim, vocês? é só entrar no nosso site lelaiaturmadaaquarela.com.br. Lá vocês, além da nossa agenda, tem toda a nossa programação, nós temos vídeos, fotos, tem um pouquinho do nosso trabalho lá. E eles vão ficar aqui brincando com as crianças estão encantadas com os personagens e no final do programa eles voltam para fazer o nosso encerramento. Oi, são brinquedos grandes que têm segurança, Tem né? segurança. Eles não têm o selo do Inmetro, mas são seguros, hein? Com certeza. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 100 mil crianças são hospitalizadas por ano no Brasil por causa de acidentes domésticos. E a maioria destes casos poderia ser evitada com algo chamado prevenção. No programa de hoje, vamos fazer vários alertas. Veja os destaques. Com segurança de criança, não se brinca. É por isso que brinquedo, além de fofinho, também tem que ser seguro. Mas isso não se consegue num passe de mágica, não. Mas sim com esse selinho aqui embaixo. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouco na reportagem especial aqui no Papo de Mãe. Proteger os filhos de todos os riscos a gente até que tenta, mas sabe que é impossível. O que pouca gente imagina é que os maiores perigos podem estar justamente nos objetos mais presentes no dia a dia das crianças. Por exemplo, quem é que nunca ouviu a história de alguma criança que caiu de um brinquedo como esses ou engoliu uma pecinha pequenininha como essa? Pois é, no Papo de Mãe dessa semana, nós fomos às ruas para saber o que os pais estão fazendo para evitar esse tipo de susto. Minha filha colocou na boca uma peça e infelizmente teve que ir para o hospital e não foi legal. Muito susto. Muito medo, na verdade. A gente vê que por mais que a gente fique em cima olhando as crianças, né, de repente leva um susto desse. Então, precisa ter uma prevenção mesmo. Não adianta só ficar olhando porque acaba acontecendo, né? Nós vamos conhecer as histórias dos filhos da Patrícia, da Luana, da Janaína e da Geisa. Obrigada por terem vindo. Obrigada. E vão nos orientar no papo de hoje a Marta Malvestite, do IPEM de São Paulo, e o Dr. Felipe Lora, pediatra responsável pelo pronto-socorro do Hospital Infantil Sabará. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Patrícia, seus filhos quem são? Meus filhos são o Raul, e ele tem 4 anos, e o Bruno, de 2 anos. Que estão aqui. Estão. Você tá de olho ali? Tem brinquedinho? Ô, Cati, fica de olho aí nos brinquedinhos, hein? E com eles, o que já aconteceu? O problema que eu tive, na verdade, foi com o bebê conforto. Eu estava tirando o bebê conforto do carro com o bebê dormindo e a trava que prende a alça de segurança do bebê conforto quebrou. Nossa. Como ele estava preso no cinto, quando o bebê conforto virou, ele ficou pendurado. Nossa, que no bebê susto. Conforto. Quer dizer que se não fosse o cinto, ele teria caído. Se estivesse dentro de casa, dormindo, que a gente transporta de um lugar para o outro, sem o cinto, teria caído. E quer dizer, foi um defeito do bebê Foi conforto. um defeito do bebê conforto. Arrebentou a trava, é uma pecinha, ela arrebentou.
E era novo? Era novo. Você tinha comprado? Tinha comprado. Certamente de uma marca boa, numa loja boa e sim. tudo. E você fez alguma reclamação? Fiz reclamação junto à loja e ao fabricante. O fabricante não deu assistência nenhuma, a loja sim deu assistência. Eles providenciaram a troca da peça e aí depois eu não tive mais problema. Uhum. Luana, e você tem a Gabriela, que está com quanto tempo? 10 meses. E com ela, tão bebezinha, o que já aconteceu? A gente chegou numa pizzaria, ofereceram pra gente aqueles cadeirões de cantinas normais, que são aqueles cadeirões de madeira. Eu coloquei ela no cadeirão e eu sempre fico sentada com a mão olhando para ela. Numa questão de segundo que eu virei para me servir no prato, ela pôs o pezinho na mesa e empurrou. E aí, como o cadeirão é muito fininho, não tem estabilidade, que são aqueles cadeirões antigos, ela caiu para trás e bateu a cabeça no chão. Ai, que susto! Nossa Senhora! Quer dizer, aí até o problema a gente não pode nem dizer que é do cadeirão, mas é do próprio estabelecimento que oferece um cadeirão sem segurança nenhuma, né? E acaba acontecendo uma coisa que quem é mãe de primeira viagem, bebê com 10 meses, você não imagina, você não, né? Você não pensa o que pode acontecer. E o que você fez na hora, Luana? Na hora eu pulei da cadeira, tava até, o sapato escapou do meu pé, saí descalça, correndo pela pizzaria, porque ela tava aos berros. E ela ficou presa no cadeirão? Ficou presa, só que caí daí E bateu a cabeça. Não, porque muitas vezes a chão. gente não sabe o que fazer, fica assustada quando a criança bate a cabeça, né? Não, fiquei desesperada, liguei pro pediatra na hora, o pediatra fez a gente ficar observando ela as primeiras 6 horas, observar os olhos, se tinha alguma alteração, se ela tinha desmaiado. Falei, não, desmaiar. Graças a Deus, nada tão grave e graças a Deus não foi. E alguém nada. falou alguma coisa do restaurante, pediu desculpas? Não, eles ficaram desesperados em volta, assim, perguntando se queria que fizesse alguma coisa. Algumas pessoas ainda falavam, não, calma, ela tá chorando, então ela tá bem. Eu falava, não, tá bom, né? Fui tentando meio que sair, porque as pessoas realmente, assim, se aglomeraram ali, a gente não conseguia meio que sair do lugar. Mas daí ficou tudo bem. Ficou com tudo ela. bem, graças a Deus. Quer dizer, mais uma vez deu sorte, né? É que nem sempre essas histórias terminam com um final feliz e a gente não pode ficar também só contando com a sorte, né? Daqui a pouco os especialistas vão até comentar isso que aconteceu aí com vocês. E a Janaína tem 3 meninos, eu imagino como é nessa casa com 3 meninos, Janaína. 3 histórias. Quem são eles? É o Pedro, de 12, o João, de 7 e o André, de 3. O Pedro, quando ele tinha 1 aninho, ele tinha um celular de brinquedo, que era a bateria, aquelas redondinhas de relógio, e era parafusado. E aí, só que aquela brincadeirinha de bater no chão, eu no telefone, sozinha em casa. Aí eu vi um silêncio, eu falei, eu vou desligar porque eu vou ver o que ele está fazendo. O silêncio é sempre perturbador, o silêncio das crianças. Ele abriu, acho que de bater, deve ter folgado o parafuso. E as baterias saíram. Uma estava na mão, uma do lado, a terceira não procurei. Eu fui para o hospital desesperada, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ai, meu Deus. Invadiu o pronto-socorro. Do primeiro hospital que eu achei, eu falei, ele engoliu. Aí a médica me acalmou, não, calma, você viu? Tem certeza? Eu falei, não tenho. Tirou o raio-x e estava lá. Ai, meu Deus. Tava a bateria. Tava a bateria. E daí, o que fez? Aí ele teve que, se eu não me engano, tomar uma geral e fazer uma endoscopia, porque ele tinha acabado de mamar. Então, o risco de aspirar o leite era iminente. Então, foi rápido o procedimento, mas ele ficou em observação 24 horas, porque poderia dar um enjoo, um mal-estar, e eles queriam estar ali do lado só para acompanhar. Mas conseguiram tirar a bateria como uma endoscopia. Quer dizer, aí são vários riscos, né? Ele podia ter asfixiado na garganta, ou aspirado, ou até, não sei, de soltar alguma coisa da bateria, O meu medo, né? eu lembrei da escola, da aula de química, que podia estourar e aquele líquido ser venenoso. Meu medo era esse. Não tinha nem pensado em aspirar, porque ele estava bem, ele não tinha chorado, não tinha feito nada. Então, esse foi o meu maior medo. E com os seus outros 2 meninos já aconteceu alguma coisa, Já. Janaína? O do meio, ele enfiou um lápis de cor na escola, no ouvido. Aí a professora chamou a atenção, porque a amiguinha falou, ele enfiou o lápis no ouvido. Aí a professora chamou a atenção e ficou por isso mesmo. 2 dias depois, meu marido notou que ele estava ouvindo menos. Falou, não, ele não está ouvindo. Só que ele é alérgico a leite e ataca primeiro o ouvido. Eu falei, deve ser da alergia, comer alguma coisa. Tem alguma coisa? Tem. Aí ele olhou, tinha a ponta do lápis, era um lápis branco. Meu Deus. Aí a gente fez, não sei, doutor, se está certo.
Tentamos tirar com uma pinça normal de casa. Ele, eu falei, não, leva para o hospital. Que devia ter inflamado já. Depois o doutor vai falar. E com o outro, com o terceiro filho? O terceiro enfiou a rodinha de um carrinho e veio me mostrar, porque ele não conseguia tirar. E porque ela não estava assim, para eu poder puxar, ela virou. Ai, meu Deus. Aí não saía. Não. Aí eu já lembrei da bateria, já fiquei imaginando tudo igual. Calma, 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 e tentei apertar e saiu. E também... Aí você conseguiu tirar em casa? Consegui tirar em casa. Doeu o coração. Fora a outra que deve ter entrado e você não ficou sabendo. Que eu não fiquei sabendo. Não, brincadeira. E a bolinha do futebol de botão. Que ela é, ela é chapadinha, né? Também foi no nariz? Também o mesmo? No mesmo. O mesmo filho? Agora ele aprendeu, ele não enfia mais? Eu não confio. Não dá pra confiar em criança, porque é verdade, não dá pra... Esse negócio de achar, eles estão maiores, não tem problema, não, são pequenos, né? São pequenos. E você, Geisa, o que já aconteceu? É a Fernanda, né? a Fernanda. Ela tá com quanto tempo? A Fernanda tem 2 anos e 7 meses e a gente teve 2 episódios já de susto. Com 10 meses, ela tinha uma boneca de pano. O olho da boneca era um botão. E ela ficava onde ela ia com a boneca. Ela fazia o papel da naninha, que muita criança tem. Aí ela começou a tossir. Quando eu cheguei perto, ela cuspiu o olho da boneca. A sorte foi que ela cuspiu, porque ela tossiu eu só também. fui me ligar na boneca bem... Porque eu vi o olho, Entendi. porque senão a gente ia só reparar bem depois, se ela tivesse engolido. E acho que 2 meses atrás, ela enfiou um clips no nariz também. Ai, meu Deus. Ela ganhou um presente e veio com um bilhetinho preso com clips. Olha, Aí ela tem chegou que na tomar cozinha. cuidado até com a embalagem do presente, né? Ela chegou na cozinha desesperada, pedindo para limpar o nariz com o sugador. Ela nunca pede, ela odeia. Eu acho que toda criança odeia o sugador, né? Aí o pai dela falou, deve ter alguma coisa no nariz dela para ela pedir isso. Eu falei, não, ela só quer que limpa. Quando eu deitei para sugar, eu vi um negocinho rosa dentro do nariz. Gente, eram clipes pequenininhos. Aí o meu marido, como é mais calmo, foi lá, pegou a pinça e ele mesmo conseguiu tirar. Mas o desespero dela, nossa, foi uma agonia, porque ela sabia que tinha algo lá, tentava comunicar. E foi de uma embalagem. Cada coisa que acontece que a gente nem imagina. E o que a gente falou aqui, né? Muitas coisas fogem ao alcance das mães, né? Controle, e por isso, né? A importância da gente se certificar se existe aquele selo do Inmetro. Eu até pesquisei, o Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. É o órgão responsável por fiscalizar a qualidade e a segurança dos produtos disponíveis no mercado brasileiro. A Marta, né, é do IPEM de São Paulo. O IPEM, ele faz essa fiscalização nos estados brasileiros, né, Marta? Sim. Porque é fundamental, né? Os produtos que são comercializados, eles têm que ter qualidade, né? Sim. Precisa ter segurança para as nossas crianças, né? Sim. Na verdade, quando você compra um produto, né, um brinquedo que tem o selo do Inmetro, é um primeiro passo para a segurança, tá? A gente diz que tem outros passos, né? O selo, ele representa que aquele produto, ele possui requisitos mínimos de segurança, né? Ele passou por testes e tudo mais. Mas não são todos que são ensaiados, né? Seria impossível. Então, além do selo, também é necessário a atenção das mães, né? Então, antes, só para concluir essa coisa dos brinquedos, também às vezes um brinquedo artesanal, uma bonequinha de pano, né? Às vezes é feito em casa. É isso que eu ia falar, a boneca da Fernanda, ela ganhou de uma tia que é artesã, que faz, e foi feita em casa a boneca. Aí a gente tem que imaginar, não tem jeito, né? Daí existem o que não é dicas, adequado, né? para a idade, né? Essa coisa da... Mas e o cadeirão, por exemplo, no caso da Luana? Sim. Tem que ter uma fiscalização também nesses cadeirões que são utilizados a cadeira para alimentação, no caso, né? Ainda não é um produto certificado. Vai começar a valer a partir de 2016, o ano que vem, né? Porque daí também é um problema de serviço do restaurante, né? Ele está oferecendo algo e que pode ocasionar um acidente. Doutor Felipe, a gente falou bastante aqui das crianças que enfiam objetos no nariz, no ouvido, ou até que engolem objetos, né, como no caso do filho da Janaína. O que fazer, por exemplo? A criança enfiou, engoliu um objeto, você consegue ver o objeto. O que os pais podem fazer ou não podem fazer nada? Não, podem fazer. Uma vez que aconteceu,
há algumas coisas que podem ser feitas. Eu acho que sempre primeiro tem que olhar para a criança e não para o objeto, como a gente tende a fazer, né? Então, qual é o estado geral dessa criança? A criança desmaiou, tem que levar pronto socorro imediatamente, é um caso. A criança está bem, a questão do engasgo, né? A gente tá tossindo, levanta o braço, bate nas costas. O melhor mecanismo para tirar aquele objeto da criança é a tosse. Então, se a pessoa, adulto, criança, se está tossindo e é uma tosse efetiva que você ouve, uma pessoa que está engasgada, você fala, o que aconteceu? Ela fala, eu engasguei, essa pessoa está respirando, ela conseguiu falar que engasgou. Deixa tossir, não impeça isso, se não estiver melhorando, você vai se encaminhar para um pronto-socorro. Então depende de onde está esse objeto também. No caso do ouvido e do nariz, se você consegue enxergar, mesmo na boca, se você consegue enxergar o objeto e você tem segurança de ir direto nele, pegar e tirar, e ele não está preso, ele vem, não tem problema, tenta tirar. O que não se deve fazer é a busca cega, como se faz, por exemplo, porque está engasgado, você enfiar o dedo e tentar tirar. Entendi. Você pode empurrar e acabar ocluindo a passagem de ar. E a bateria, além do risco de engasgo, tem esse risco dela soltar algum produto no estômago da criança? A ingestão ou aspiração de qualquer corpo estranho, aí sim você começa a olhar um pouquinho mais especificamente para o corpo estranho, né? Então a bateria, a pilha, existe sim o risco de romper. Em geral isso não ocorre na primeira hora e existe sim esse risco de soltar substâncias químicas extremamente irritantes que podem até causar uma perfuração intestinal. Então, a partir do momento. nesses casos, tem que ir para o pronto-socorro mesmo. Tem que qualquer coisa que a criança engoliu, vale a pena avaliar. E a criança que bate a cabeça, se ela não desmaiou, não vomitou, tem que ficar em observação, é isso? Sim, quando uma criança cai da própria altura, o mais comum, ou cai de um cadeirão, bate a cabeça, algumas coisas são observadas. Os principais sinais são sintomas neurológicos, né? O pediatra sempre, vocês ligaram para o pediatra, ele deve ter te perguntado se é que ela desmaiou, se vomitou, que são as alterações mais comuns, alteração do comportamento, tanto para uma depressão do nível de consciência, né? A criança está muito sonolenta, ou a irritabilidade, quando falaram, não, está chorando, está tudo bem. Não, aquilo pode ser uma irritabilidade neurológica. Então, eu falo para os pais, você está olhando para o seu filho e fala, esse não é meu filho, quer dizer, ele não é assim, vale a pena uma avaliação especializada sim. Então a nossa conversa já continua. No próximo bloco, a Fernanda de Luca traz numa reportagem dicas sobre como verificar a segurança dos objetos na hora da compra. E teremos aqui no estúdio a participação da Gabriela Freitas, da ONG Criança Segura. O Papo de Mãe volta já. Fique agora com a Letícia Bragalha e um papo pelas ruas sobre o tema de hoje. Você tem algum cuidado na hora de comprar os brinquedos para ela? Eu olho o selozinho do Inmetro, se tiver. E para a idade indicada e etc. O que você diria para as mães que compram brinquedos assim nas ruas, brinquedos mais baratos, mas que não tem esse selo? Eu não acho muito seguro, pelo fato de que tem pecinha que solta, a criança, criança é muito, não é que seja maldosa, mas ela é muito arteira, então ela quebra o brinquedo, solta a pecinha, engole, então é bom que tenha cuidado com essas coisas. Fabiana é mãe da Ana Beatriz, que tem 5 anos e já penou muito por conta daqueles brinquedos pequenininhos que ela morria de medo que a filha engolisse. Como é que você fazia? Eu evitava, né? Eu ficava perto dela, cuidando dela, auxiliava ela a brincar com os brinquedos para não ocorrer esse atrito de... Agora, mesmo com todo esse cuidado, alguma vez você passou por algum susto com ela? Já, quando pôs na boca. O que aconteceu? Eu corri desesperada, né? Peguei, tirei da boca, evitei que ela brincasse com um tipo de brinquedos assim, perigosos. O que aconteceu com você? O meu filho, criança mastiga, né, coisas, né, e ele começou a mastigar a traseira da canetinha, né, pintando e comia a canetinha. Aí ele acabou tendo alergia no olho, ficou todo vermelho, escorrendo, e foi ver a canetinha, a tinta da canetinha, que provocou uma alergia séria nele. Teve que usar colírio, ficar lavando com soro fisiológico, todas essas coisas, né. Borracha também, já comeu borracha e... Já comeu estojo inteiro? Já comeu estojo inteiro, né? Na escola, come a ponta do lápis, essas coisas. Então são coisas que a gente não presta atenção e que eles, né,
ou às vezes está jogando no computador, brincando, começa a comer algum cabo que tá, daqui a pouco tá chupando aquilo ali, sabe? Isso é bem perigoso mesmo. Normalmente eu não compro esse tipo de brinquedo pequenininho demais, porque eu tenho... Ele agora está com 8 anos, né? Tá fazendo hoje. Mas eu tenho uma de 3 anos e eu não gosto de brinquedos que tem peças muito pequenas, porque a gente descuida, né? Às vezes acontece a gente descuidar. E eles podem pôr na boca, engolir, aí o medo é esse. Eu tô vendo esse menino bonito aqui passeando. Você se preocupa com a segurança dele quando você compra os brinquedos? Claro, com certeza. Tem que se preocupar, né? O que você olha, por exemplo, quando você compra um brinquedo? Olha, principalmente a marca, se tem o selo do Inmetro, porque é recomendável para quem ele tem 3 anos, né? Senão a gente não compra. A gente vê que começa a conversar com outras pessoas sobre isso, todo mundo tem uma história para contar, uma pior do que a outra, né? É até importante a gente ouvir essas histórias, porque daí você já começa a prever os riscos que tem. Agora, eu vou ter que chamar a atenção daquela mãe lá, que é uma coisa que eu acho super perigosa. A criança com pirulito andando de bicicleta, ou a criança às vezes está correndo com o pirulito na boca. Isso é um risco, né, doutora? A criança... O pirulito, se for comer, come sentadinho, paradinho, não é? O pirulito por si só, numa criança pequena, já pode morder, quebrar e já engasgar. Andando de bicicleta, o risco é maior, especialmente se ele se acidentar, de lesar uma região da face. Os dentes. Então, pode andar de bicicleta, com capacete, com segurança e sem pirulito na boca. E olha, a gente conta agora com a participação também da Gabriela Freitas, da ONG Criança Segura. Obrigada pela presença aqui, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade. E olha que grave, né? Até um dado de vocês, a cada ano, mais de 5.000 crianças morrem no Brasil por causa de acidentes, que representam a principal causa de morte de crianças no país. Os que mais acontecem estão ligados a trânsito, afogamentos, quedas, sufocações, queimaduras e intoxicações. Vamos falar então dos acidentes de trânsito, que eu acho que é fundamental, um alerta muito importante, né, Mari? Como transportar as crianças dentro do carro? O trânsito hoje é o grande vilão, então quase metade dessas mortes acidentais com crianças acontecem lá. No carro, a dica é simples, é transportar a criança com um sistema de retenção, ou seja, um equipamento que vai impedir a criança de ser lançada se acontece uma colisão, que são as cadeirinhas. E é lei, né, a utilização das cadeirinhas? É lei. Desde 2008 a cadeirinha já é obrigatória e aí tem as diferentes cadeirinhas para as faixas etárias. Isso também é importante de observar. E até que idade a criança deve utilizar a cadeirinha, assento? É obrigatório até 7 anos e meio. O que a gente recomenda é que ela só vá direto pro banco quando ela atingir 1,45 de altura. Todos os cintos de todos os carros são fabricados para pessoas com mais de 1,45. E andar no banco da frente, que as crianças vivem pedindo, né? Pode a partir de que idade? Depois dos 10 anos. Sabe o que eu acho grave? Quando muitos pais falam assim, na minha época não tinha nada disso e eu sobrevivi. Mas muitos não sobreviveram, né? Os números mostram que depois que todas essas normas foram estabelecidas, as mortes caíram, os acidentes com consequências graves diminuíram, não é? A cadeirinha tem um potencial de prevenir até 70% das mortes. Então, é muita coisa. E é o que você disse, quem não sobreviveu não está aqui para contar que não deu certo. Não, e importantíssimo é relatar quando acontece algum defeito em equipamentos de segurança como os utilizados no carro, como aconteceu com a Patrícia, e ela relatou, né, Marta? Sim. Porque eu vi uma pesquisa aqui, segundo o Inmetro, os produtos infantis lideram o ranking nacional de acidentes de consumo. Os consumidores podem denunciar falhas ou defeitos no site do Instituto, que é o inmetro.gov.br, porque esse retorno dos consumidores é fundamental, né? Alguns itens até, eu pesquisei, ganharam a certificação do Inmetro a partir desses relatos. Com certeza, né? E mesmo aqueles produtos que já estão certificados, às vezes sempre nós precisamos aprimorar a segurança. Então, através desses relatos, nós sabemos o que fazer. E vocês têm essa preocupação na hora de comprar qualquer produto infantil, chupeta, mamadeira, brinquedo, de olhar se tem o selo do Inmetro? Tenho. Acho que eu sou até meio paranoica, assim, com isso de acidente. E tudo eu olho e peço brinquedo. Eu tenho 2 filhos com faixas etárias diferentes, então
brinquedos do maior eu deixo separados do menor. Quando ele está brincando, eu tiro o pequeno de perto, por medo de ele engolir pecinhas, Quer dizer, você coisas do observa tipo. a faixa etária recomendada Sim. também. É porque tem isso, né? Às vezes tem lá o selo, mas é para criança só maior de 3 anos. A maioria. E às vezes eles ganham, a criança de 1 ano ganhou um presente que era para uma de 3. Também tem isso quando você ganha, prestar atenção. Marta, por exemplo, a gente vê que ela usava lá o bebê conforto no carro com o selo, com tudo, não sei o quê, e deu defeito, deu problema. Até nesse caso, pode entrar com uma ação contra a própria empresa, né? Pode, Mesmo que sim. o filho não tenha tido uma sequela grave, Claro. só pelo fato de ter acontecido o acidente, para também chamar a atenção da empresa, Sim. né? A gente tem os órgãos de defesa do consumidor, né? Os PROCONs. Sim, as delegacias, né? Quando acontece um acidente mais grave, né? E além de procurar, né, esses órgãos de defesa, o relato para o Inmetro, para o IPEM, é muito importante para que a gente saiba do que está acontecendo com os produtos certificados. Esse caso específico que eu tive do cadeirão, né, eu conversando com um pai de 3 filhos, ele falou, se você for reparar, o cadeirão que a gente tem em casa, ele tem uma base muito maior para o cadeirão não tombar. E esses cadeirões de restaurante não tem. Eu falei, putz, é verdade, jamais eu teria colocado ela se eu tivesse tido esse clique. Mas você vê a sua primeira filha, né? Nunca se ouviu nada, que é um universo novo também, a gente vai aprendendo, né? Mas eu fico super atenta a essas coisas, assim. Vejo o presente que ganha, às vezes você dá aquela batida de olho para ver o selinho ali antes de entregar. Lá em casa a gente passou a ficar atento até às coisas de adulto mesmo, porque conforme vai crescendo a criança consegue alcançar, consegue pegar uma coisa ou outra. Qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente pensa primeiro nela para evitar algumas Ficar sempre de olho, né? Não tem jeito. Complementando o que você está dizendo, né? E sobre o caso da bateria botão, nós tivemos um alerta ano passado, mundial, sobre preocupação com bateria botão, porque você não encontra só em brinquedos, você encontra em coisas de adultos, e aí está o problema, né? E a gente nunca pode esperar que a criança saiba que ali tem um perigo. Ela não vai saber, ela está explorando e conhecendo o mundo, então... Não, nunca os pais podem delegar para a criança essa responsabilidade. Só para concluir, aqueles brilhinhos de festa de casamento, aqueles com a bateria no botão. E é o que vai para as crianças, depois de muito tempo que um rasgou a borrachinha e quando apareceu as 3, eu falei, pelo amor de Deus, joga fora. Abre super fácil. Nós temos 5 mil casos, né, de mortes, quase 5 mil casos. De mortes com bateria botão. Por causa dessa bateria redondinha, né? A bateria botão é aquela que é redonda. Não, no mundo, né? Porque ela acaba corroendo, né? E tem nos joguinhos de criança, muito brinquedo de criança tem essa bateria. Aí vai do brinquedo ter aquela segurança também onde fica a pilha e a bateria. Não ter acesso, né? Mas Por isso que os pais, quando trocam, precisam botar de volta o parafuso. Sim, com né? certeza. Olha, a repórter Fernanda de Luca traz agora para a gente, numa reportagem, então, os cuidados que nós devemos ter na hora das compras. Segurança infantil combina com produtos e serviços de boa qualidade, não é mesmo? E aí vem à cabeça esse selinho aqui do Inmetro. Mas afinal, como conseguir um? Será que todos os produtos realmente precisam ter certificado? Quem vai explicar para a gente é o Wagner, que é especialista do IPEM aqui de São Paulo. Quem determina? O Inmetro emite uma portaria dizendo quais são as normas da ABNT que aquele produto deve respeitar. Isso é designado para alguns laboratórios que possuem acreditação ou competência para conseguir essa avaliação. E o produto passando por esse laboratório, fazendo todos os testes e sendo aprovado, ele pode ter esse selinho. Mamadeiras, bicos, chupetas, todos esses produtos precisam ter o tal selo do Inmetro. Mas a mamãe, para ficar tranquila, tem que ler outras informações que vêm na embalagem. Sim, em todo produto, bico, chupeta, mamadeira, ele deve vir o lote de fabricação para que ele tenha rastreabilidade se acontecer um acidente de consumo, e tem o prazo, a data de fabricação e o prazo de validade de comercialização desse produto. Não de utilização. Exatamente. Por quê? A chupeta é uma coisa que se desgasta, ela começa a criar microfissuras e isso pode alojar bactérias. Então a mãe tem que ter cuidado de estar constantemente
trocando essa chupeta. Mas quando for comprar, olhar para ver se ela está sendo comercializada dentro do prazo de validade dela. E isso faz diferença, né? Você já pegou alguns lotes vencidos. Sim, no interior eu peguei o ano passado em uma lojinha pequena, não muito grande, mas tinha 230 mamadeiras que tinham vencido em 2008. E qual é o risco? O risco é que a borracha já se deteriorou, já se degradou. Vai saber os materiais que ela já está exalando. A criança põe aquilo na boca, ela pode pegar uma intoxicação. Copos com bicos especiais, canudinhos, não precisam de certificação, assim como os prendedores de chupeta. Mas é importante lembrar que isso não quer dizer que não seja necessário a atenção no uso. Por exemplo, se o cordão for muito comprido, eu acredito que esse daqui seja maior do que esse. Bem comprido esse, olha. Você coloca a chupeta na boca da criança, coloca ela no berço, ela ao se virar no sono, isso pode pegar no pescocinho dela e causar um sufocamento. Carrinho de bebê é um produto super importante. Os meus 3 filhos usaram até uns 3 anos, que eu sei que é raridade porque a molecada não para muito quieta. Com certeza. Agora, tem uns que já têm o selo do Inmetro, mas não é obrigatório ainda. Está em processo de adequação, é isso? Isso. A partir de 2016, não será mais permitido comercialização de carrinhos para bebê sem que esse selo esteja pregado no produto. Cadeirinha para carro, que tem N modelos para várias idades, para vários pesos, todas já são obrigatórios a ter a certificação de Inmetro, até o assento. E aí você tem a posição correta também para colocar no carro, conforme a idade, tem que seguir tudo isso. Exatamente. Isso é obrigatório vir tudo descrito no manual. Quando você compra a tua cadeirinha, para o peso e para a idade do seu filho, e isso tem que ser trocado, não adianta você comprar quando ele tenha 6 meses e usar até 6 anos de idade, não vale. E se um produto não estiver dentro das normas, aí pode reclamar com o IPEM. Sim, na ouvidoria, telefone ligação gratuita, o telefone é 0800 013 0522. Afinal, certas coisas não tem volta, né? Com segurança do seu filho, você não deve brincar, não. Dicas importantíssimas da Fernanda, né? A gente tem que ficar de olho mesmo. Às vezes as pessoas têm preguiça de ler o manual, mas ali tem orientações, né? Que a gente não pode deixar de seguir, né? Para utilizar corretamente, porque daí também não adianta ter o certificado e aí você colocou a cadeirinha errada no carro, né? A responsabilidade é do pai e da mãe também, né? Nesses casos. E uma coisa que a gente ainda não falou, Rô, sobre os berços também. Os berços também não tem um certificado de segurança? Tem sim. Não, e eu pesquisei, são várias orientações, né, em relação aos berços, Sim, né? são Tem várias a coisas. distância das grades. Sim, do estrado, a altura. A tinta, até a tinta que é utilizada, né? O material, né? Até vamos assistir, a Letícia Bragalha fez umas entrevistas sobre berço e ela percebeu assim que a maioria das pessoas, elas ganham os berços de presente, né? Muita gente, vocês ganharam berço de presente? Você comprou? Você ganhou de presente? Você ganhou? Eu ganhei o último. Você ganhou o berço também? Então. E daí, às vezes, aquela coisa, né? Cavalo dado não se escolhe. Você ganhou o berço, mas às vezes o berço é repasse. Já foi... O da Juju era da Bia, minha sobrinha. Você vai repassando, outras crianças vai repassando. Então, a Letícia Bragalha conversou com algumas mães sobre os berços. A gente assiste e depois você dá as dicas aí de segurança. O Jonathan nasceu há 1 mês e a mamãe dele já está super preocupada. Quando você ganhou um berço de presente, o que você pensou? É bom a gente saber se é seguro para o neném, se vai segurar ele direitinho, se ele não vai cair. A gente se preocupa assim com a altura, se a criança pode de repente se levantar, né, ou ficar preso de repente na grade ou qualquer coisa do tipo. Você sabia que existe berço, que a tinta pode ser tóxica e que isso pode fazer mal para o bebê? Sério? Não sabia. Vai prestar mais atenção a partir de agora? Com certeza. E essa coisa da tinta, a gente tem que fazer o alerta, porque quando o bebê é pequenininho, você não imagina que ele vai crescer um pouco, vão começar a nascer os dentes, ele vai começar a roer o berço também, comer. Você estava contando, né, Patrícia, o seu filho Meu comeu filho, o berço. a grade lateral do berço, ele mordeu
toda. Então, de um dos lados, que é o lado que fica fora da parede, ela tá toda mordida, o lado de dentro, e tirou a tinta com o dente. Não, ó, uma das orientações... Não, quando eu comprei o berço, estava lá que a tinta era atóxica. Porque uma das orientações é que a tinta tem que ser atóxica. Sim. Então, reforçando a informação, os berços têm que ter selo do Inmetro. É que às vezes você ganha o berço que já foi de outras crianças, pinta em casa, né? Com qualquer tinta, não pode. Não pode. A Geisa falou também que a sua filha também comeu o berço? A Fernanda, ela mordia, ela usava o berço de mordedor. E a gente viu ali na rua, né, a mãe falando sobre a distância das grades, né? As grades do berço devem ter no máximo 6 centímetros entre elas para impedir que a criança passe entre as barras. E outra questão, assim, que é muito preocupante, que tem que ficar atenta mesmo, é brinquedos, travesseiros e lençóis dentro do berço que podem causar sufocação, né, Gabriela? Qualquer objeto macio dentro do berço é um risco para a criança sufocar. Ela pode obstruir as vias aéreas da criança, exatamente porque ele se molda o formato do rosto. Então, desde protetor até naninha, o próprio colchão, se for muito macio, o travesseirinho, é um risco. O meu do meio, ele já estava grandinho. Ele virou, mas acordado mesmo. Acho que ele queria sair, ele empurrou a grade e afundou. Caiu o estrado, o colchão. É mesmo? Fez isso? Aí foi a hora que falou, chega, ele não... Nossa, essa tem casa mais com berço. 3 meninas deve ser muito animada. A cada hora ela lembra de uma história. Várias aventuras. Doutor, qual o risco até dos berços? Conta pra gente, inclusive, da tinta. O importante, acho que a gente tem que olhar de novo, né? Olhar para a criança. Cada faixa etária tem um risco maior. Uma criança grande que já consegue levantar e afundar o berço, não é a mesma criança que vai sufocar com um travesseiro um pouco, né, mais macio, que é uma criança menor. Então, de novo, olhar para o seu filho e ver quais os riscos que ele corre naquele momento, né, da vida dele. Em relação à tinta, por exemplo, isso vem diminuindo bastante, é relativamente raro a gente ter um acidente grave hoje por causa disso, mas a gente sabe dos riscos que existem, mesmo a tóxica. Às vezes a criança vem do pediatra por uma alergia que não sabe por quê e você não consegue fazer a relação, né? Tá, legal. Então, olha, o Papo de Mãe sobre prevenção de acidentes com brinquedos e outros objetos infantis volta já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O Papo de Mãe está de volta e a gente abre esse bloco falando de um assunto que gera muita polêmica, né, Mário? O uso dos andadores. A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de andadores. Isso porque sabe que eles causam vários acidentes graves. Fala pra gente, doutor, o que pode acontecer com o uso do andador? Quando vem um paciente no meu consultório e me pergunta disso, eu falo, você daria um carro para um pré-adolescente dirigir? Não. Não é porque ele não tem o tamanho, é porque ele não tem a consciência de prever, a maturidade cerebral para prever isso. Isso vale para o andador também. A criança começa a andar em torno dos 10 meses, 1 ano, você tentar antecipar isso traz alguns problemas. Ela não tem também a maturidade de parar em alguns momentos, você dá uma velocidade para a criança que andando ela não teria, porque naturalmente ela anda na velocidade que ela consegue, tem a questão dos degraus, e isso sim a gente tem com uma certa frequência. São acidentes do pronto-socorro de andadores que a criança rola realmente, principalmente em escada, com andador. Bate a cabeça, sofre traumatismo craniano. Politrauma, né? realmente, a gente está falando. Quer dizer pode que tem acontecer. o problema de atrapalhar no desenvolvimento mesmo, né? E também de provocar acidente. Sim, o principal problema que os pediatras são contra é a questão de acidente. Não, olha que grave, ó. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os andadores são responsáveis por pelo menos um caso de traumatismo para cada 2 a 3 crianças que utilizam e 1/3 destes casos, as lesões são graves. A Roberta não contou, mas a mãe dela é neuropediatra e ela tem um super pânico de andador. Além do risco da criança cair e ter um traumatismo, também ele dá o fácil acesso a outros riscos da casa. Ela fica muito rápida com ele. Fica. E você sabe que é curioso isso, porque a gente colocou lá no Facebook
Facebook do Papo de Mãe, se as pessoas são a favor ou contra, e muita gente fala, imagina, eu uso, é ótimo, é tão prático, é tão não sei o quê. Quer dizer, as mães precisam pesquisar um pouco mais e entender que é um risco, não é, Gabriela? Não tem vantagem nenhuma. Não, além de ter um monte de estudo que mostra que ele não é bom para o desenvolvimento mesmo da criança, porque ela precisa passar as etapas, ainda tem essa questão do risco de cair em uma escada, um degrau. E também, imagina, nem se a gente tiver poder de super-herói, a gente vai conseguir estar todo segundo atrás. E aí, numa dessas, ela pode chegar na cozinha, onde tem faca, onde tem fogo. E vai do bom senso, porque mesmo que seja proibida a venda, tem muito andador por aí já nas casas e um empresta para o outro. Então, vai do bom senso dos pais dizerem, não vou usar. A sociedade brasileira entrou com uma ação para proibir a comercialização em todo o Brasil. Marta, os andadores, eles têm o selo do Inmetro ou não tem? Não tem. O Inmetro, ele já chegou a fazer um estudo, né? Ele está fazendo um estudo sobre alguns andadores que são comercializados no Brasil, foram reprovados pelos testes, dos andadores que foram feitos, né? Mas ainda o Inmetro não tem um posicionamento, mas está previsto que se a comercialização existir no país, né? Voltar a existir, vai ser feita a certificação desse produto. Quer dizer, se os próprios médicos estão dizendo não usem, né, vale a pena Vocês pesquisar. Utilizaram andadores em casa? Não. Não? Deles. Eu tinha, na verdade, do meu mais velho, ele ganhou um que era um dinossauro que ele apoiava as mãos e ele andava. Não era um andador de verdade. Ele não vai dentro do... Não, aí é diferente. ele abre, dá para a criança usar como motoquinha quando fecha, né? Com os pés também. E quando abre, ele empurra. Então ela está batendo papo com a gente. Você está adorando a conversa, como ela está falante. E? A Gabi também tem esse que é de empurrar. E essa semana mesmo, meu sogro e minha sogra cuidam dela em casa. E eles falaram, pode levar isso embora, porque assim, ela tá naquela fase de querer começar a andar, então ela fica em pé nele e o negócio vai. Também o risco dela cair é alto, né? Os seus, usaram? Eu usei. Você usou andador? Usei, nos 2 primeiros eu usei. Eu enfiava o pé para fazer comida. Então eu não fugia de mim enquanto eu conseguia fazer. Era a minha coleirinha. Eu fiquei com 3. E eles andavam pela casa toda, não tinha risco? Eu moro em apartamento, então não tem escada. Banheiro fechado, era sempre naquele espaço limitado. Eu também não deixava sozinha porque eu tinha medo de alcançar. Nunca aconteceu nada? Não. Mas você não ficou assim com esse receio em relação ao desenvolvimento mesmo? Então, apareceu com ele, na época do caçula. Do André? E aí, do André. E aí a gente nem... Quer dizer que com o André você já não usou? Não usei. Mas por quê? Porque daí você começou a ouvir que podia fazer mal para então, ainda estava naquela discussão, faz mal, não faz? Poxa, mas eu usei, mas eu cresci no andador. E aí eu falei, menos uma coisa para comprar. Isso que ela falou de eu usei e não fez mal. Uma vez eu fiz um post no blog sobre a polêmica dos andadores e uma das leitoras comentou, eu usei, minha irmã usou e ninguém morreu, ninguém teve nenhum problema. Um mês depois eu recebi um e-mail dela falando que a filha tinha chegado na cozinha, chegou na cozinha e puxado a panela quente por causa do andador. Então que ela tinha mudado de opinião. Olha só. E é bem isso, acho que varia de pessoa para pessoa. Tem criança que se desenvolve. A minha filha andou muito rápido, com 10 meses ela já estava andando. Ela usou esse andador de empurrar. No comecinho eu apoiava com o pé, ela dava um passinho, a gente ia soltando e depois ela andou sozinha. Mas tem criança que vai embalar e vai chegar num lugar perigoso. Então, acho que vai da consciência do pai, igual o doutor falou, ver o desenvolvimento da criança também em relação a isso. Agora, que os acidentes acontecem sim. A mãe da Roberta trabalha no HC e comentou com a gente quantas crianças chegam com traumatismo craniano por causa do andador, né? Lembrar que, proporcionalmente, o peso da cabeça da criança é maior em relação ao adulto, né? O recém-nascido, 25% do peso está quase que só na cabeça. Então, na hora que o andador vira, seja na escada, porque mesmo o dinossauro, é alguma coisa na frente para a criança não enxergar o próximo degrau, por exemplo. Ela vira, ela tende a fazer um pêndulo com a cabeça para o chão. Então, o risco de trauma crânioencefálico é maior. O que eu acho é que com toda essa preocupação nos últimos anos, né, o próprio trabalho de vocês, da ONG Criança Segura, do Inmetro, tudo isso vem fazendo com que diminuam os acidentes, né? Tem até uma entrevista curiosa que a Letícia fez nas ruas com uma mãe, ela está com um filho já adulto e ela conta de um acidente que aconteceu com ele no passado que talvez hoje não acontecesse. Vamos assistir. O Douglas tem 29 anos, mas a Cida, que é a mãe dele, até hoje não esquece
os sustos que ela levou. É verdade que ele caiu do cadeirão várias vezes? Várias vezes. Toda vez que eu deixava ele lá no cadeirão, né, para mim poder fazer as coisas, quando eu ia ver, ele tinha caído do cadeirão. Mas por quê? A peça não tinha aquele cinto que prende a criança? Tinha. Mas eu não sei o que acontecia, que quando eu ia ver, ele caía. Eu prendia ele, mas aquilo lá soltava e ele caía. Então não tinha muita qualidade. Talvez não. Dessa questão da qualidade, acho que nos últimos anos melhorou, mas ainda hoje, como a gente viu com a Luana, né, que aconteceu com a Gabi, tem cadeirões que são de madeira, que são mais artesanais, que daí tem que ter essa atenção dos riscos e do perigo. E na hora de comprar, se certificar de que é um produto de qualidade, né? A mãe falou que o cinto soltava. Quer dizer, não pode comprar uma coisa que o cinto solta com essa facilidade. Sim, de maneira alguma, né? E os cadeirões agora que estão sendo... Isso. Na verdade, assim, você não pode mais ter fabricação no Brasil ou importação sem certificação. Mas para o comércio ainda vai ser em 2016. Então ainda existem cadeirões, né, no comércio sem o selo. Que eles têm um prazo aí para se adequar. Tem um prazo para se adequar. E a Janaína falou que o filho enfiou um lápis, né, na orelha. E teve uma mãe na rua que ao longo do programa contou que o filho comeu o estojo inteiro. Comeu a borracha, né? Então é importante dizer também que o material escolar agora só pode ser vendido com o selo do Inmetro. Agora ele também tem o selo do Inmetro, então é lápis, canetinha, borracha. Tem essa fiscalização. Tudo, e tem indicação também para a faixa etária. Isso, Isso, então, precisa do selo também, né? do material escolar. E os cuidados na utilização, não sei, Gabriela, a utilização de material escolar, né? A gente vê tanta história de criança que enfia o lápis no olho, que está escrevendo, o irmão vem atrás, enfia. Quais são as orientações da ONG em relação a material? De novo, a mensagem que fica é: a criança não tem maturidade para conhecer o que é perigoso ou não. Então, acho que a dica mais preciosa é que a gente tem que estar de olho o tempo inteiro. A criança não tem ainda essa noção. Discernimento, né? E a Marta trouxe um material bastante interessante, são várias cartilhas, ela trouxe só algumas, né, Marta? Mas olha, eu queria destacar essa aqui, que é a Criança Segura, que você pode baixar no site do Inmetro, que é inmetro.gov.br, que traz dicas de segurança, né? Fala um pouquinho da cartilha, Marta. Então, a cartilha ela tem uma historinha, né? E de fácil compreensão, para você ver os principais aspectos que devem ser observados na compra de brinquedos, por exemplo, né? Ou de outros produtos. Tá. Tem segurança em casa, também tem uma cartilha. Quais os cuidados que os pais devem ter com as crianças em casa. E eu pesquisei sobre a iniciativa dessa cartilha, que ela surgiu não só por causa dos defeitos nos objetos, nos brinquedos, mas também por causa do uso indevido, né? Que acaba acontecendo também, né? Porque não adianta você ter todo um aspecto de segurança no produto, mas se os pais não souberem usar ou não usarem adequadamente. E aquela história que a gente falou de ler direito o manual. A gente tem preguiça de ler manual. E guardar também, e né? Guardar o manual. E guardar o manual. E olha que importante também uma cartilha com todos os produtos infantis certificados. Os pais podem ir lá dar uma olhada, né? E esse aqui, que é o sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo, quer dizer, a pessoa pode fazer uma denúncia, pode fazer um relato. Isso, seu relato é muito importante para que nós, Inmetro, e penso, que a gente saiba o que realmente está acontecendo na sociedade, quais os acidentes. E acho que para os pais também, né? Quando você fica sabendo, puxa, engoliu uma bateria, você já vai começar a ficar atento aos brinquedos de bateria, né? Sim. A Gabi que empurrou a mesa e caiu para trás com o cadeirão, então, com o cadeirão, quem comprar um cadeirão já vai ficar atento a isso. Tem que saber das histórias, tem que divulgar as histórias, né? Isso ajuda na prevenção. Ajuda. Né? Então tá bom, a gente vai passar uma última rodada com vocês. Acho que tem duas mães que são blogueiras aqui, né? Qual que é o seu blog, Janaína? casadepazdeconta.com. O que você conta lá? O dia a dia dos meninos, dicas, as peripécias, o que dá errado, o que dá certo. Legal. E o seu qual é, gente? É namiradamamãe.com.br. Também é a nossa rotina, um pouquinho da rotina, das experiências. Um bate-papo legal também nas redes sociais, que tem o mesmo nome do blog, mas é assunto geral, assim, sobre maternidade. Todo mundo prestando atenção no papo de mãe, ali, ó, que bonitinho. Marta, e o site? São novos amigos, são novas amizades que surgem no papo de mãe.
Marta, e o site do IPEM de São Paulo? É www.ipem.sp.gov.br. Tá legal, obrigada. E a Gabriela, da ONG Criança Segura? É www.criançasegura sem o cedilha, né? Então fica criançasegura.org.br. Vocês oferecem cursos também online, não é? A gente tem uma plataforma de ensino à distância, os cursos são gratuitos, tem tanto para profissionais que trabalham com criança quanto para pais, responsáveis, familiares. Que dão todas essas dicas de segurança, Todas né? as dicas de prevenção de acidentes. Ai, que bom. E o doutor tem o site do Hospital Infantil Sabará? Isso. Lembrar que eu sou responsável pelo pronto-socorro e que quem já infelizmente frequentou um pronto-socorro sabe que é feita uma triagem inicial por um enfermeiro pela alta demanda, que prioriza os casos mais urgentes. E que esses tipos de casos, especialmente a bateria, por exemplo, você tem 1h30 para tentar fazer uma endoscopia, um período, são priorizados. E que sempre vale a pena trazer o material. Então, se engolir uma bateria e tem a outra, traz a outra para a gente saber qual que é igual. Especialmente com produtos químicos, água sanitária, soda cáustica, vale a pena trazer a embalagem. Para a gente ver, isso agiliza muito o atendimento e facilita a conduta também do médico. Qual é o site, doutor? É www.sabará.com.br. Tá legal. Então, obrigada por terem vindo. Acho que a gente ajudou muitas outras famílias, né, com tudo que a gente falou aqui hoje no programa. E olha, eu quero lembrar que quem vai fazer o encerramento do Papo de Mãe de hoje é a Lela e a turma da Aquarela. Obrigada a vocês pelas apresentações, fizeram a abertura, vão fazer o encerramento do programa. Então, enquanto vocês se preparam, a gente vai chamar o programa da semana que vem, tá bom? E, ó, eu quero lembrar também, eu vou mostrar para o Viola, que a Lela e a turma da Aquarela, olha, eles têm esse livrinho de atividades para as crianças e também o CD. Tudo isso vocês podem encontrar no site lelaiaturmadaquarela.com.br. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre instinto materno. Toda mulher tem esse instinto? A gente nasce com ele ou ele só aparece quando nos tornamos mães? Vai ser o nosso especial de Dia das Mães. E acompanhe o Papo de Mãe também pelo nosso portal e nas redes sociais. E até a semana que vem aqui na TV Brasil. Até lá! Agora com